Então vamos lá. A questão agora é o seguinte, tudo bem, ele já está inserindo aí o bispo, né? Bacana, ele já vai lançar essa inserção da forma correta, como tem que ser, ok. Mas eu preciso que ele não fique inserindo isso infinitamente, então tem que fazer uma consulta, que é a seguinte, se já existir esse usuário aqui, ele não pode criar novamente ele. Tá? Então nós temos que analisar dessa forma para que ele não continue criando, né, sem parar esse usuário. Na verdade, se tiver um bispo já cadastrado, um único registro, ele já não pode inserir outro. Não teria necessidade, né, dele criar um outro registro aqui dentro. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que consultar dados na tabela. Tá? Para consultar dados na tabela, é esse comando aqui, ó, select. Então, eu posso utilizar essa mesma consulta, select asterisco from o nome da tabela. Vamos lá. Para isso, antes de dar o comando de inserir, eu tenho que buscar então essa informação. Eu vou abrir um novo comando, uma nova consulta em SQL. Sempre eu utilizo o PDO Query. E aqui eu coloco então entre aspas duplas, né? Porque eu já expliquei para você, para a gente manter um padrão, sempre fazer dessa forma, o select asterisco from e o nome da tabela. Nunca em maiúsculo, ok? Então eu estou pedindo para ele selecionar todos os registros da minha tabela bispos. Tem alguma condição? Não, nenhuma. Eu só quero que ele selecione todos os registros da minha tabela bispo. Pronto. Só que eu preciso saber qual a quantidade de registros que eu tenho dentro dessa tabela. Olha que legal. Para poder saber essa quantidade de registros que eu tenho, eu primeiro tenho que atribuir esse registro a uma variável. Geralmente, eu coloco o nome da variável de query, tá? Que significa consulta. Isso que eu estou executando aqui é uma query, é uma consulta, uma execução no banco de dados. Não é nem sempre uma consulta, mas é algo que está sendo executado no banco de dados. Aí o que eu preciso fazer é extrair quantas linhas existem ali dentro, né, daquela consulta, naquela tabela. Para poder fazer isso aí, eu costumo criar uma variável chamada result, ou resultado, ou res, o que você quiser. Eu não coloco resultado assim, ó, porque senão toda hora que eu tiver que definir ela, eu tenho que ficar digitando todo esse texto. Então, por uma questão de praticidade, agilidade, eu prefiro utilizar somente o res. E esse res, ele vai receber o seguinte, a query, que eu executei aqui em cima, e aí eu vou dar um comando chamado fetch all. E aqui ele vai receber uma estrutura do PDO, que vai ser digitado dessa forma, PDO maiúsculo, dois pontos, fetch assoc. Ah, mas por que disso? Porque todas as vezes para procurar uma consulta que foi feita na tabela, eu preciso de utilizar esse fetch all, para que ele traga para mim todos os registros daquela consulta, tá? Você não precisa decorar isso aqui, ó. O que você precisa entender é que esse comando insere e esse comando consulta informações. Ah, beleza. Toda vez que eu for consultar informações, não importa de qual tabela, não importa como seja, eu vou utilizar essas duas linhas. Aí vem algumas outras condições. Então, por exemplo, agora o que eu preciso é contar a quantidade de linhas que ele trouxe dessa execução. Aí eu costumo criar o seguinte, total linhas ou total registro, tá? Não importa muito o nome dessa variável. E aqui essa variável vai receber o count, que é a contagem deste resultado. É justamente isso aqui que eu tenho. Se eu quiser mostrar em tela, para poder questão de teste, então, por exemplo, às vezes eu falo, mas será que está certo? Será que ele vai me devolver a quantidade correta de linha? Toda vez que você for mostrar alguma coisa no PHP, isso eu já falei antes aqui, ó, isso também eu declaro melhor no curso de PHP introdutório, eu utilizo o echo. Então, para questão de teste, vocês vão me ver muito no decorrer do sistema fazendo isso aqui, ó, echo e a variável, tá? Então, eu vou salvar e vou pedir aqui, ó, eu vou comentar essa linha para ele não ficar inserindo. Como que eu comento alguma coisa no PHP? Né? Tem mais de uma forma, tá? Mas uma linha é só colocar //. Então, se eu coloquei //, significa que ele não vai executar essa linha aqui. Ela está comentada. Então, por enquanto, ele não vai inserir outro registro, ok? Eu vou voltar aqui e vou mandar atualizar. Ó, 5. Por que 5? Uai, porque são 5 linhas, 5 registros que eu tenho na minha tabela. Ótimo. Contou corretamente. Eu vou voltar aqui no banco de dados igreja, vou clicar sobre igreja, vou selecionar a tabela bispos, vou vir aqui embaixo e vou mandar eliminar. Ó, eliminar não, perdão.
limpar, para que ele limpe os registros dela. Ele vai dar aquele truncate na tabela e ó, não tem mais nenhum registro. Ou seja, quando eu executar aqui de novo, o que ele tem que me mostrar é 0. E foi justamente o que aconteceu, tá vendo? Então, maravilha, né? Ele já está conseguindo contar a quantidade de registros que eu tenho dentro da minha tabela Bispo. Agora fica fácil, por quê? Porque agora eu faço uma verificação para saber se o total de registro é igual a 0. Se o total de registro for igual a 0, é porque eu não tenho nada inserido lá. Então, somente com essa condição sendo verdadeira, ele vai inserir um registro para mim.